viemos estudando na matéria de eletrônica industrial alguns dispositivos, como TEAC, SRs, diodos, MOSFETs, e bom, a lógica nos diz que nós podemos atualmente utilizá-los para esse tipo de chaveamento quando a gente fala de plug de tomada. Pesquisando na base atual de dispositivos e também das fabricantes, eu acabei descobrindo que, na verdade, o maior uso mesmo para chaves interruptoras nesse tipo de caso, a gente fala principalmente de um dispositivo, que é o dispositivo do relé eletromecânico. Dois exemplos aí de aplicação bem branda, né, é a TP-Link, que faz o TP-Link Casa KP115, e também o Shelly Plus Plug UK. Porém, existem algumas exceções, como por exemplo, o TP-Link Casa KP405, mas aí ele não é um plug universal comum, como aqueles que a gente coloca em tomada. Ele já é um dimmer, que é voltado principalmente para a iluminação. E nele, aí sim, consiste o TRIAC como chave principal. Há outros casos também de uso, mas normalmente eles são realmente usados para monitoramento de energia, monitoramento de NAS, nada muito para interrupção mesmo, quando a gente fala de eletrodomésticos, etc. Para cargas gerais, né, com micro-ondas, geladeiras, etc., que a gente tem na nossa casa, é muito difícil a gente encontrar esses plugs de tomada inteligente sem de interruptores sem condutores. Nós começamos a ver um padrão aí, né, que é realmente o que eu já citei, dos interruptores eletromecânicos. E por quê? Porque para esse tipo de aplicação ele reúne algumas vantagens práticas. Uma delas é que ele tem perda baixa em condução, e por isso ele esquenta menos. Outro ponto bem importante é que ele tem isolamento galvânico, né? Porque ele não está realmente ligado ali, o interruptor. Então isso oferece mais segurança para o equipamento. Outra coisa é que ele tolera bem tipos diferentes de carga, né? E outro ponto que é bem importante, ele simplifica bastante o projeto, né? Um exemplo de componente que atende bem esse propósito é o T9A S1 D225, que é um relé que suporta ele na casa dos 30 amperes. Ele tem uma bobina ali de controle de 5V DC, e além disso ele suporta até 277 de corrente alternada, né? Ou seja, né, uma solução compatível com o nosso problema. Agora pensando de uma forma teórica, como a gente poderia utilizar os dispositivos semicondutores estudados em aula para efetivamente fazer um plug Wi-Fi aí, para realmente fazer essa comutação de forma eficiente até, será que daria? O que mais se aplicaria realmente é o TRIAC, como já foi dito lá em cima, que ele é usado para dimmers. Por quê? Porque ele é um dispositivo que ele foi projetado para rede CA. O problema é que em correntes mais elevadas ele começa a dissipar muito calor, exigindo um dissipador, e além disso a gente tem que tomar cuidado com cargas indutivas nele, além do ruído e disparo indevido. O segundo caminho que a gente poderia seguir é utilizar os MOSFETs, né? Na teoria eles podem formar uma chave eletrônica muito forte, mas quando a gente fala de uma rede CA, isso exigiria que a gente transformasse ele numa ligação bidirecional. Então, assim, na teoria ele funcionaria bem, porém a gente teria mais complexidade de projeto, ele ficaria mais caro que utilizar um relé eletromecânico, e aí ele acaba ficando menos competitivo mesmo. Além disso, o terceiro caminho mais novo, porém mais caro, é a gente utilizar o Wideband Gap, né? um GaN, por exemplo. E na prática, o ganho tecnológico não compensa o alto custo que a gente teria para produzir placas com esse tipo de dispositivo. Portanto, podemos concluir que realmente o dispositivo mais utilizado e que para projetar esse tipo de smart plug hoje em dia ainda vale a pena é o relé eletromecânico. Porém, daria sim para a gente utilizar dispositivos os quais a gente aprendeu em aula, mas claro, que tem algumas ressalvas e que a gente teria que ter uma complexidade maior para fazer esses dispositivos funcionarem. Então, falando de mercado mesmo, às vezes não seria tão eficiente utilizá-los. E por isso que não utilizam até hoje em dia. Porém, a gente tem uma questão promissora quando a gente fala aí dos wideband gaps, que quando ficarem mais baratos, provavelmente vão concorrer diretamente aí com esse tipo de dispositivo.